O céu desabava em nuvens cinza, carregadas, e a chuva caía como lágrimas grossas sobre as ruas estreitas do jardim botânico. Léo avançava entre os transeuntes apressados, seu violão arranhado pendurado nas costas ensopadas, a voz rouca soprando notas desesperadas na penumbra da tarde que se dissolvia. Cada acorde era um grito que atravessava as vielas, espirrando vida em meio à angústia que partia seus pulmões. Um homem de terno escuro e olhar cortante o observava de uma janela do edifício espelhado, onde o luxo era um reino abraçado por paredes frias e impassíveis. Helena, mulher de 55 anos, cabelos prateados presos em coque severo, olhos de um azul gelado que não perdoava. Apertava os dedos contra a mesa de mogno reluzente. A autoridade que exercia ecoava em seus comandos frios, quase mecânicos. Traga-o, prenda esse cantor. Ele perturba a ordem que trabalho tanto para manter. Seu destino se entrelaçava ao dele, desconhecidos ainda, numa trama que se armava nos recessos de uma cidade partido ao meio. O tom da voz de Léo, ainda que rouco, vibrava com uma sinceridade crua que perfurava o ar pesado do subúrbio. Passantes desviavam, mas alguns paravam, aqueles poucos que ainda tinham tempo e coração para ouvir histórias cantadas em cordas desafinadas. A melodia era mais que música. Era pedaço de alma vendida nas esquinas, junto às gotas de chuva transparente e fria que se agarravam ao rosto cansado. Lá fora, o som se desvaneceu num silêncio súbito ao ser interrompido pelas sirenes. Os agentes não tardaram. Firmes, com calçados que ecoavam no asfalto molhado, alcançaram-no. O frio da algema mascava a pele, tirando o pouco de esperança que ainda resistia. No bloco de vidro espelhado, Helena observa quase impassível, exceto pelo leve tremor de um músculo ao redor dos olhos, rapidamente disfarçado. Em outra realidade, não muito distante, no mesmo rio onde a desigualdade se pinta em problemas antediluvianos, o salão de festas brilhava em letargia elegante. Luzes de cristal refletiam em taças finas e em vestidos que deslizavam pesados, em seda e brocados. Helena estava impecável, um exemplo de refinamento e controle, como impõe seu status na alta sociedade carioca. Sua filha, Isadora, radiantemente de branco, caminhava entre pétalas de rosas suspendidas no ar, alheia à atenção que marcava o semblante da mãe. O som distante de vozes sobrepostas se misturava ao tilintar de talheres, à suavidade das cortinas de linho e ao perfume enjoativo das orquídeas importadas. Naquele recinto, onde tudo parecia perfeito e calculado, ninguém suspeitava do conflito iminente prestes a explodir. De repente, um murmúrio cresce entre os convidados. Um homem, um cantor que ninguém esperava ver ali, se aproxima do microfone. E é Léo. A voz de Léo rompeu, clara e firme, atravessando o espaço com uma intensidade vulnerável e brutal. Um silêncio reverente pairou, interrompido apenas pelos pequenos soluços que se escondiam no fundo dos olhares, inclusive no de Helena. Ela fixava o ponto onde ele cantava, e por um instante seu peito apertou-se como se o ar houvesse fugido. A música era mais que um som. Era uma ponte sobre o abismo de orgulho e mágoa que marcou sua história. No rosto da milionária, a rigidez começava a murchar em expressão de surpresa. Memórias antigas despontavam, uma dor quase esquecida brotando junto com cada nota. O aroma das flores misturava-se ao cheiro levemente acre da emoção contida. Helena sentiu as mãos tremularem, uma reação impensada diante de tudo o que construíra para manter as distâncias. Enquanto a última nota se esvaía, um mundo invisível mudava dentro daqueles olhares. A ordem antes inquebrável desmanchava-se, como o céu pesado que cedera para a calmaria azul da tarde anterior. A música era um convite para enxergar, perdoar e atravessar barreiras sociais e pessoais.
Por trás da cortina de sutil formalidade daquele casamento luxuoso, uma decisão silenciosa começou a se formar no âmago de Helena. Um confronto entre controle e sentimento, peso e leveza, poder e humanidade. A jovem mulher que acabara de subir ao altar não sabia, mas a canção do cantor de rua seria o ponto de inflexão que desafiaria toda a rigidez do destino que se escrevera até ali. Em meio ao brilho dos candelabros e ao murmúrio das figurinhas de porcelana, a vida pregava sua peça mais inesperada. Mas antes de continuarmos a nossa história, me conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, vamos voltar para a história. O amanhecer no Rio de Janeiro espiava por entre as janelas envidraçadas da cobertura no Leblon, onde Helena se posicionava atrás do espelho da sala, observando a cidade despertar sob um céu tingido de dourado e nuvens rosadas. Aquele refúgio magnífico de concreto e vidro refletia a distância imensa que ela mantinha do mundo que pulsava no asfalto molhado da Zona Sul. Uma separação invisível, porém implacável, entre privilegiados e esquecidos. O perfume sutil de jasmim, vindo dos vasos cuidadosamente dispostos, misturava-se ao som abafado do trânsito que se iniciava. O relógio antigo na parede marcava o ritmo inflexível da rotina de Helena, como um maestro severo regendo uma sinfonia onde tudo devia estar no lugar exato, no tempo exato. Apesar do controle inabalável que projetava, sua cabeça estava mergulhada em uma turbulência silenciosa e densa. A imagem do rosto de Léo, marcado pelo cansaço, machucado não apenas nas angleias do corpo, mas nas profundezas da alma, ardia como uma brasa que insistia em não apagar. As ordens para prendê-lo tinham sido cumpridas com precisão, mas a dúvida, que ela se recusava a admitir, se insinuava entre o aço e o mármore de sua fortaleza emocional. O que fazia aquele jovem cantor, um simples rosto das ruas, romper barreiras tão sólidas na festa de sua filha? E por quê? O desconforto carregava um peso que faria muitos tropeçarem. Do outro lado da cidade, no bairro de Bom Sucesso, entre barracos coloridos que desafiavam a cinza do céu com cores vivas, Léo despertava num pequeno quarto onde o sol lutava para entrar através de uma fresta na janela improvisada. O cheiro da terra molhada misturava-se ao odor forte do café comum, numa mistura que parecia traduzir seu cotidiano feito de luta, suor e música. Ao seu lado, a velha guitarra com cordas gastas esperava silenciosa, ansiosa por mais um dia de histórias cantadas. Léo não era apenas um morador da favela. Ele era a voz daqueles que permaneceram invisíveis para a elite que governava de suas torres distantes. A população do bairro conhecia-o não só pelo talento, mas também pela coragem de enfrentar a vulnerabilidade com um sorriso triste. As pessoas sussurravam sobre os policiais que o levaram no dia anterior. Houve murmúrios de aprovações e críticas em meio à mosca que zumbia entre as chamas do fogão. Era um reflexo cruel dos julgamentos que atravessavam as divisões sociais do Rio. Uns viam nele uma ameaça, outros um sintoma da injustiça. A mistura de esperança e medo dançava no olhar de seus vizinhos, um espelho da dúvida coletiva entre o sonho e o presente. Helena, durante sua rotina impecável, enfrentava também as cobranças sutis daqueles que orbitavam ao seu redor. Parentes que a lembravam do legado, amigos que manipulavam sorrisos para camuflar interesses e funcionários que seguia com disciplina quase militar. Sua vida no topo, isolada em vitrines de cristal, era cheia de máscaras invisíveis e silêncios cortantes. A pressão da sociedade que a moldava não permitia espaço para fraquezas, fazendo com que o coração dela se fechasse em um cofre hermético de aço. A cada jantar, a cada evento,
A mulher que comandava impunemente negócios milionários guardava um pedaço da alma perdido. Enquanto isso, Isadora, a filha sorridente e cheia de esperança, caminhava pelos corredores do salão sem perceber o peso que carregava sobre os ombros da mãe. Para ela, o casamento era mais do que uma festa. Era o renascimento de um ciclo, um passo em direção à própria liberdade. A tensão velada que pairava naquela residência glamurosa contrastava com o brilho dos vestidos e o gosto doce do champanhe que corria pelas taças delicadas, em um mundo de aparências que parecia alheio à tormenta invisível que se armava. Um microconflito marcado por olhares furtivos entre Helena e Isadora revelava uma tensão não dita. A distância entre mãe e filha não era apenas geracional, mas emocional, um abismo que se tornaria ainda mais evidente após os acontecimentos recentes. A sensação de que algo estava fora do controle começava a corroer as certezas que Helena sustentava com tanta rigidez. O passado e o presente ameaçavam invadir o castelo cuidadosamente construído. Perto dali, na mesma Zona Sul, a polícia envolvida no episódio detalhava as nuances do ocorrido entre protocolos e burocracias, cada detalhe acrescentando camadas ao impasse. Léo, para eles, era um problema a ser resolvido, mais um personagem na engrenagem da ordem estabelecida. Mas a complexidade da vida real não cabia em anotações frias nem em manuais rígidos. O jovem cantor representava algo maior, um símbolo de resistência silenciosa e de uma história que quase ninguém queria ouvir. Por trás das cortinas elegantes daqueles ambientes opostos, o rio respirava seus contrastes extremos, a arrogância dos ricos e a luta diária dos pobres. A cidade, como sempre, era palco de dramas que não tinham espaço em manchetes, onde o poder e a arte se chocavam em silêncio. Helena, em sua fortaleza de luxo e crispação, permitia-se um momento raro de dúvida e inquietação, sem saber que esse sentimento seria a semente que despertaria uma cadeia de emoções e decisões capazes de transformar sua vida para sempre. E enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, a rotina começava a se fragmentar sob o peso da verdade iminente. O que há de mais valioso na vida? Poder? Controle? Ou a capacidade de reconhecer a humanidade do outro? Essa pergunta silenciosa martelava a alma de Helena, exigindo uma resposta que ainda não estava pronta para dar. Mas o ciclo já havia começado e nada mais seria como antes. O relógio na sala de reuniões da empresa de Helena marcava 14h30, com uma precisão implacável, seus ponteiros circulando como se ditassem o ritmo da vida de todos ali presentes. A mulher de cabelos prateados, em seu traje impecável e postura de aço, dominava o espaço entre a mesa de mogno envernizado e os grandes painéis que exibiam gráficos de cifras astronômicas, números que representavam impérios, fortunas e influência. Mas naquele momento, sua mente se desviava do mercado e da rotina corporativa, fixa em um nome que a perturbava: Léo. Em meio à formalidade severa, o som inesperado de uma mensagem vibrando no celular preso ao seu pulso quebrou o silêncio tenso. O rosto de Helena endureceu ainda mais quando ela ouviu a voz do delegado da polícia informando que o jovem cantor de rua havia desaparecido inexplicavelmente após ser levado para a delegacia. E rumores começavam a circular. O choque percorreu suas veias com a força de uma descarga elétrica. O imponderável havia quebrado a ordem que ela tanto prezava. Quem era esse homem que parecia fugir até das mãos do próprio sistema que ela controlava, mesmo de longe? Enquanto isso, nas quebradas do Complexo da Maré, as ruas tomavam vida ao entardecer, inundadas pelos sons dissonantes da cidade que nunca cessa. Léo, com o rosto marcado pelas noites mal dormidas, caminhava entre sombras e sorrisos cautelosos. Sua cassação havia transformado sua rotina, mas algo nele parecia diferente. Uma chama interna revigorada,
incandescente. O convite inesperado para cantar no casamento da filha da milionária que havia ordenado sua prisão ainda ecoava em sua mente como um enigma que ele mal compreendia. Seu encontro com a moça que o procurara para aquele convite sucedeu-se como um sinal do destino durante uma tarde quente, nos fundos da Praça Mauá. Ela, uma assistente da família, carregava consigo uma serenidade e respeito que surpreendeu o cantor acostumado à dureza da rejeição. As palavras trocadas, simples e carregadas de significado, abriram uma fresta no muro invisível entre eles. Um gesto que carregava mais do que gentileza, dizia respeito a algo maior, uma ponte frágil entre mundos opostos. No imponente salão iluminado por lustres de cristal, onde os ricos celebravam em seu universo isolado, a sombra do jovem cantor começava a se projetar como uma presença inesperada. Convidados sussurravam entre garfos e taças, trocando olhares que misturavam curiosidade e incredulidade. Helena, ao ingressar no ambiente, percebeu imediatamente a agitação sutil que não se encaixava em seus planos milimetricamente elaborados. A tensão no ar era palpável, como uma corda tensa prestes a arrebentar. Antes que pudesse controlar a situação com sua autoridade habitual, uma voz potente emergiu na ponta do corredor. Léo, em frente ao microfone, havia começado sua performance. Sua voz, rouca, emocionada e verdadeira, se espalhava pelo salão como um sopro, atravessando o silêncio pomposo e as barreiras criadas pelo poder e pelo preconceito. A música era um clamor, vindo das entranhas da cidade, que alcançava e tocava até os convidados mais aparentemente insensíveis. Helena sentiu pela primeira vez em muito tempo sua armadura abalar. Cada nota parecia cravar-se em sua alma, destilando verdades que o dinheiro nunca comprara e o controle jamais alcançaria. Por trás do brilho dos espelhos e do perfume das flores luxuosas, um conflito silencioso tomava forma. Entre a mulher que ela era, a mãe que desejava proteger e a humanidade que havia preferido esconder. Os olhos dos presentes se voltaram para Helena e seu semblante endurecido contrastava brutalmente com a fragilidade inesperada que vibrava nas cordas vocais de Léo. O choque psicológico era evidente, uma reação que nenhum aliado teria o poder de apagar. O que começava como um espetáculo musical tornara-se um confronto de vidas e verdades que até então estavam sepultadas sob a superfície da elite. Sem saber ao certo, Léo e Helena iniciavam ali um diálogo profundo e silencioso que afetaria o futuro de ambos e derrubaria as barreiras de um sistema marcado por injustiças e preconceitos. A primeira faísca da transformação, aquele primeiro impacto, foi como um trovão que reverberou no coração da festa, e ninguém, nem mesmo Helena, poderia prever até onde aquele momento os levaria. O ruído suave das taças se chocando, as expressões travadas e o brilho úmido nos olhos de alguns convidados só corroboravam que o mundo dividido da cidade começava, ali, a revelar suas rachaduras mais profundas. A história que se desenhava ia muito além de acordes e contratos. Era um grito de alma, um convite para enfrentar feridas antigas. Naquele instante, a realidade soprava uma nova melodia, uma mistura de revolta, esperança e arrependimento tímido, anunciando que o jogo de poder e controle nunca mais seria o mesmo. Enquanto os olhos de Helena e Léo se encontravam, carregados de tensão e emoção bruta, o peso de toda uma vida parecia pairar no ar, a promessa de uma mudança irrevogável prestes a se concretizar. Após a última nota de Léo ecoar no suntuoso salão, um silêncio eletrizante vestiu o ambiente. Helena permanecia imóvel, com o olhar fixo naquele homem que ousava romper suas barreiras invisíveis. Por trás dos óculos finos de armação dourada, seus olhos azuis juntavam questionamentos e memórias que ela tentava afastar há anos. A filha, Isadora, deslizou até seu lado, segurando uma taça de champanhe,
com um sorriso hesitante nos lábios. Mãe, ele é diferente, não é? Murmurou em tom de curiosidade, quase temendo a resposta. Léo desceu do palco improvisado com passos firmes, a respiração ainda própria de quem tinha cantado com paixão e verdade. Um brilho novo irradiava dele, um misto de coragem e vulnerabilidade que até então estava escondido sob camadas de dor e sobrevivência. Ele sentiu o peso do espaço repleto de olhares, alguns curiosos, outros julgadores, e isso fez seu coração acelerar numa mistura de temor e determinação. O convite não era apenas um gesto protocolar, era a possibilidade frágil de reconhecimento e conexão. Ao lado do bar, um jovem agarrou uma taça e observava o cantor com admiração velada. Era Rafael, Character ID02, sócio da família e ombro silencioso em muitas batalhas internas. Seu semblante deixava transparecer uma empatia genuína que destoava do clima formal e muitas vezes ríspido do casamento. Seus olhos carregavam a experiência de quem já cruzara inúmeros mundos, reconhecendo em Léo não só o músico, mas o mensageiro de uma realidade que não se podia mais ignorar. Helena, respirando profundamente, decidiu afastar o muro de formalidade que a sustentava. Ela caminhou até Léo, e entre as luzes douradas que ressaltavam as porcelanas finas da mesa, uma conversa delicada teve início. Palavras trocadas entre olhares atentos, gestos contidos, segredos sussurrados. O tom não era de acusação, mas de tentativa de compreensão. Uma ponte sendo construída tijolo por tijolo naquela noite de turbilhão emocional. Isadora assistia atrás da mãe, sentindo a transformação acontecer diante de seus olhos, onde orgulho e medo se entrelaçavam numa dança desconfortável. Ela viu no rosto da mãe a luta entre a rigidez do passado e a abertura para o inesperado. O contraste era marcado e belo, como as sombras desenhadas pelos candelabros sobre os rostos que se moldavam à luz e à escuridão simultaneamente. Rafael, percebendo o momento, virou-se para os convidados próximos, compartilhando discretamente histórias que falavam de batalhas invisíveis e de sonhos acariciados pela música de Léo. A empatia começou a crescer, infiltrando-se nos pequenos grupos que antes mantinham distância, dissolvendo preconceitos em sorrisos tímidos e olhares de reconhecimento. Aquela noite deixaria marcas profundas, reconfigurando relações que pareciam imutáveis. No meio desse tecido de emoções e encontros, Helena permitiu que uma lembrança, há muito trancada, surgisse como um antigo filme em sua mente. Sua própria juventude, os sonhos despedaçados, a música que perdera por caminhos tortuosos. Um aperto no peito lembrou-lhe de quem fora antes de tornar-se aquela mulher de gélido controle. A vulnerabilidade que emergia era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Léo, por sua vez, compartilhou histórias da rua, dos dias cinzentos, das vozes caladas que ele tentava levar para o mundo através das canções. Segredos foram revelados em pequenos fragmentos, construindo uma narrativa que rompia com o silêncio da exclusão social. As palavras vibravam em uma harmonia singular entre duas almas que, apesar das diferenças, encontravam eco uma na outra. À medida que a conversa fluía, uma aura de confiança e respeito crescia, puxando para perto aqueles que antes preferiam o conforto da indiferença. O ambiente glamouroso do casamento misturava-se ao aroma rústico da verdade, um contraste que fazia vibrar o coração de todos os presentes. A noite parecia revelar que por trás da rigidez imposta pelo mundo, havia espaço para o reencontro e para a transformação. Antes que o clima pudesse se romper, uma notícia inesperada cruzou o salão. Um problema fora do controle ameaçava o evento, trazendo uma sombra urgente que pincelou expressões de preocupação. O fio tênue da harmonia recém-descoberta estava prestes a ser puxado.
testando os laços que começavam a se formar e o equilíbrio delicado entre culpa, redenção e esperança. No sussurro dos convidados que corriam para entender o ocorrido, um convite silencioso para a próxima etapa daquela jornada difícil era lançado. Helena, Léo, Isadora e Rafael sabiam que aquela noite seria marcada, mais do que pela celebração de um casamento, pela promessa velada de uma história para além das diferenças, de encontros e reencontros, de resistências e renascimentos. No coração daquela opulência, a semente da mudança germinava, e nada poderia mais deter o fluxo de emoções, decisões e caminhos que se abriam diante deles. Acordes suaves ainda ecoavam pelo salão quando a notícia estourou como um trovão inesperado. Uma denúncia anônima havia sido registrada contra Léo, acusando-o de envolvimento em um crime ignorado pelas redes de luxo que o rodeavam. O sussurro frio que correu entre os convidados, tão gelado quanto os vidros que refletiam as luzes do lustre, reverberou como uma sentença final. Helena, que momentos antes experimentava um raro momento de abertura, viu o castelo que começava a construir ruir numa fração de segundo. A formalidade da festa se tornou uma armadilha sufocante. Os rostos se fecharam, olhares se desviaram, e a suspeita instalou-se como uma sombra implacável, arrastando consigo a dúvida e a desconfiança. Isadora, ainda vestida com o vestido branco que simbolizava o começo de uma nova vida, afundou os dedos nas bordas do buquê, sua expressão dilacerada entre o amor pela mãe e a solidariedade àquele homem que tentara compreender. O silêncio pesado parecia impregnar as paredes douradas, transbordando uma tensão que quase era palpável no ar. Helena experimentava um turbilhão interno, lutando contra a sensação de injustiça e a pressão das expectativas que a cercavam. Para ela, o mundo funcionava em regras claras, e a presença de Léo naquele ambiente era uma ruptura perigosa, uma falha no sistema que ela, por dever e convicção, precisava reparar. A voz dura que comandou sua prisão agora ecoava com um fio de angústia e dúvida, enquanto as engrenagens burocráticas e sociais se fechavam em seu torno. O jovem cantor, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob os pés. O medo e o desespero retornavam para sufocar sua esperança renovada, como ondas furiosas em noites tempestuosas. Cada passo parecia acelerar o peso das acusações invisíveis que o assediavam, entre olhares acusatórios e cochichos maldosos ecoando como punhais. A solidariedade das poucas pessoas que acreditavam nele parecia insuficiente frente ao muro colossal da injustiça. Rafael, que sempre caminhara entre esses dois mundos, buscou intermediar o conflito. Com palavras firmes e olhar sincero, tentou convencer aqueles ao redor que a verdade muitas vezes se escondia por trás das aparências e das conveniências sociais. Porém, a força do preconceito e do medo era um inimigo certeiro, que abalava até os alicerces da razão. Cada diálogo se transformava em uma batalha onde empatia e desconfiança se chocavam em uma dança cruel. Isadora, apanhada entre o amor pela mãe e sua própria rebeldia, enfrentava um dilema dilacerante. O casamento, que deveria ser a celebração de um futuro promissor, tornou-se o palco onde cadeias invisíveis de preconceito e injustiça se estendiam para prender não apenas Léo, mas também seus próprios sonhos. As lágrimas que guardava ameaçavam desabar, enquanto sua voz trêmula buscava se fazer ouvir em meio ao caos silencioso. Em meio a essa tempestade, Helena recebeu mensagens de aliados e inimigos velados. Cada contato era um lembrete frio do preço que se paga por manter o poder intacto e as aparências perfeitas. O dilema se misturava com a exaustão, revelando a fragilidade oculta sob a fachada inquebrável.
Aquele momento expunha não apenas as falhas do sistema, mas também as fissuras do próprio coração que carregava segredos e mágoas profundas. O pátio externo, banhado pela luz amarelada dos refletores, refletia a chuva fina que começava a cair novamente, como se o céu chorasse junto com os personagens daquela história. A combinação do frio e da umidade parecia emprestar uma melancolia indescritível ao cenário, reforçando o silêncio pesado que se instalava após a tempestade emocional. Foi ali, sob a chuva inclemente e os olhares distantes, que Léo sentiu o peso da queda, o sabor amargo da injustiça que parecia tão enraizada quanto as raízes de uma árvore secular. O futuro, antes vislumbrado com alguma luz, se tornava um caminho turvo e incerto, onde a resistência parecia ser a única constante a manter acesa a chama da esperança. No meio desse caos, uma voz interna convocava uma decisão definitiva: persistir na luta contra as correntes invisíveis ou sucumbir ao peso esmagador do sistema. A tensão emocional atingia o ápice e um novo capítulo da jornada estava prestes a começar, desenhando-se nas linhas tênues entre resistência e desistência. No silêncio que se seguiu, uma última chamada sutil ao público ecoa como um convite para refletir. Você acredita que a justiça pode ser cega diante do poder e da origem social? Assim, os fragmentos daquela noite se espalhavam pelo tempo, preparando o terreno para a dura travessia que viria a seguir, onde humanidade, orgulho e fé seriam postos à prova nas batidas aceleradas do coração e nas ruas pulsantes da cidade. A noite se adensava em tons sombrios, e a chuva insistia em sua marcha incessante, batendo forte sobre o toldo enegrecido do pequeno apartamento que Léo agora chamava de refúgio temporário. As janelas embaçadas mal deixavam escapar os poucos lampejos da cidade dispersa, como se o mundo lá fora tivesse se esquecido dele, deixando-o suspenso num silêncio pesado e opressor. O cheiro úmido do concreto molhado entrava misturado ao aroma fatigado do mofo antigo, impregnando cada canto e roubando o pouco de esperança que tentava resistir naquele espaço apertado. Léo, sentado na beira da cama surrada, encarava o vazio com olhos que revelavam o peso esmagador da derrota. A algema invisível da injustiça parecia apertar a cada batida do coração, esmagando as raízes frágeis da força que antes o fazia lutar. Haviam passado dias desde o cancelamento abrupto dos seus sonhos e desde que seu nome fora arrastado pelo lamaçal das acusações sem provas. O silêncio externo refletia o vazio interno. A ausência de respostas, a cessação de abraços, o distanciamento das pessoas que julgavam por medo ou conveniência. A solidão do ambiente era profunda, interrompida apenas pelo som seco e inconstante do relógio pendurado na parede, que parecia zombar do tempo que se arrastava lento e tortuoso. O escuro dançava nas paredes desbotadas, como se formas invisíveis espreitassem a alma daquele homem enfraquecido. Os dias ganharam a mesma textura cinzenta, com o corpo fadigado e a mente exausta, em um ciclo vicioso de angústia e silêncio. Helena, por sua vez, mais distante do que nunca na sua torre de vidro e luxo, vivia sua própria prisão invisível. A decadência do controle absoluto e da rigidez que a havia sustentado começou a se manifestar em um cansaço noturno, em olheiras fundas e em um peso constante no peito que nenhuma fortuna poderia aliviar. Sua solidão tornava-se um espelho da situação de Léo. Mundos opostos, marcados pela mesma essência de isolamento. O aroma inconfundível do incenso de sândalo, que antes evocava poder e firmeza, agora era apenas um convite para o vazio que crescia dentro dela. Enquanto as gotas de chuva caíam incessantes no mundo lá fora, Léo recordava fragmentos de conversas distantes, sorrisos ausentes e a voz doce de Isadora,
que ele talvez nunca encontraria novamente em um abraço verdadeiro. O que restara eram lembranças retorcidas, como lanternas apagadas na escuridão densa de suas noites sem sono. O telefone silencioso confirmava o silêncio do mundo que o havia expulsado, isolando-o num limbo de esquecimentos. O apartamento, apesar de pequeno, tornou-se uma prisão sem grades. Um espaço onde a esperança parecia sufocada entre as paredes descascadas e o cheiro de comida queimada que assombrava a cozinha. A falta de calor humano era uma chaga aberta, uma ferida que pulsava fria, diária e constante. O desespero, que antes era uma sombra distante, agora mordeu fundo com garras afiadas e impiedosas. Entre noites longas e dias quebrados, Léo caminhava numa linha tênue entre a sanidade e o abismo, sentindo-se incompreendido e invisível. Por perto, o eco da cidade vibrava em uma melodia distante, como se o samba e os batuques que antes embalavam seus passos estivessem perdidos para sempre, sob a névoa pesada da humilhação. Mesmo dentro daquele mar de sombras, uma fagulha tênue insistia em não se apagar completamente. Um resquício frágil de vontade que talvez pudesse ainda lutar contra o silêncio e a ruína. Mas naquele instante de silêncio sombrio, parecia que o mundo havia desistido de Léo, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios e a imensidão da solidão que se abatia como um manto pesado. No mesmo compasso sombrio, no requinte frio de sua fortaleza, Helena se debatia, suas mãos trêmulas tentando agarrar o controle que escapava como areia fina entre os dedos. O peso da decisão não tomada e das emoções reprimidas a consumia silenciosamente, como veneno discreto correndo pelas veias. Ela percebia, num instante raro de lucidez, o vazio que parecia consumir não apenas o outro, mas a si mesma. Uma sensação cruel de ruína que pertenciam a ambos, em universos opostos, mas igualmente desolados. A chuva que caía incessante lá fora parecia lavrar a cidade num ritmo lento e melancólico, cantando um lamento triste nos telhados e nas ruas vazias. E enquanto o mundo seguia seu curso indiferente, a noite se alongava, afundando-os em seu manto de ruína e silêncio, preparando o terreno para a inevitável necessidade de renascer, ainda que ninguém soubesse como ou quando isso aconteceria. A luz tênue da aurora começou a invadir as frestas da janela embaçada, despontando entre as cortinas puídas do cômodo onde Léo repousava, exausto não apenas no corpo, mas sobretudo na alma. O ar ainda carregava o cheiro pesado da noite anterior, uma combinação densa de umidade, poeira e a melancolia da solidão que abraçava o ambiente com força silenciosa. Mas agora, algo sutil começava a florescer naquele espaço apertado, como uma promessa sutil de que a escuridão não seria para sempre. Com o corpo ainda marcado pelos dias árduos, Léo sentou-se lentamente na beirada da cama e, pela primeira vez, permitiu-se enxergar além do vidro embaciado da janela. A brisa fresca da manhã tocava sua pele ainda molhada de suor frio, trazendo consigo o som distante de pássaros que, mesmo na selva de concreto, resistiam em cantar. Um raio de sol tímido, filtrado entre as folhas de um ipê amarelo que ousava florir na calçada defronte, iluminava o quarto com uma claridade suave e acolhedora. Nesse instante de fragilidade, ele recolheu um velho caderno de capa desgastada, onde palavras rabiscadas evidenciavam um punhado de sonhos, desilusões e esperanças. As letras tremiam nas linhas amareladas, testemunhos de perdas recentes e planos para um amanhã que ainda pulsava incerto, mas não morto. Ali, entre aquelas duras páginas, surgia uma força invisível, um convite silencioso para resistir, para buscar uma fagulha que pudesse reacender o fogo interior. Na solidão do quarto, Léo apoiou a cabeça nas mãos, fechou os olhos e, em um suspiro profundo,
iniciou uma conversa consigo mesmo, daquelas que só acontecem quando a alma encontra coragem para encarar suas próprias feridas. Recordou os rostos que o haviam recebido com um pouco de compaixão, a voz doce de Isadora, a presença firme de Rafael que, embora distante, tentava erguer pontes onde tudo parecia ruir. Cada lembrança era um fio tênue que, quando entrelaçado, criava um tecido frágil de esperança. Do lado de fora daquele mundo fechado, o rio despertava em tons suaves. A névoa matutina dissipava lentamente sob a luz do sol que aquecia as ruas ainda vazias, e o cheiro inconfundível de café fresco começava a se espalhar pelas cozinhas modestas e apartamentos de luxo. A cidade mostrava, sem alarde, que a vida insistia em continuar, que renascer era possível mesmo depois das noites mais tormentosas. Em sua cobertura no Leblon, Helena também sentia os primeiros sinais de uma mudança lenta, mas profunda. O silêncio da madrugada fora cortado por um solitário beijo de luz dourada que escapava pela fresta das persianas. Um aroma sutil de rosas frescas se misturava ao incenso quase consumido. E uma curiosidade inquietante fazia sua mente navegar por memórias e sentimentos que tentou enterrar sob camadas de racionalidade e orgulho. A dureza que a orientou por tanto tempo começava a ceder espaço para a dúvida e para a compreensão, algo que seu coração não queria admitir, mas que a despertava aos poucos. Sentada à mesa de mármore, Helena pegou um livro antigo, com páginas já amareladas, que falava sobre perdão e transformação. As palavras pareciam dançar diante dos seus olhos, sussurrando uma nova possibilidade, a de olhar para o outro sem medo, de reconhecer a fragilidade humana que todos compartilhavam, apesar das diferenças sociais e das muralhas erguidas. Era como se uma voz interna lhe dissesse que a verdadeira força reside em aceitar e não em controlar. Em meio a essa introspecção silenciosa, Rafael preparava-se para um novo dia com uma missão clara: aproximar ainda mais os mundos que teimam em se afastar, fazer que a arte e a justiça possam caminhar juntas. Seu olhar refletia a mistura entre a experiência do passado e a esperança pelo futuro, a certeza de que a transformação não é apenas possível, mas necessária para que histórias como a de Léo possam ter um final diferente. No encontro delicado entre as primeiras luzes do dia e as sombras remanescentes da noite, cada um deles sentia, de maneiras distintas, o despertar de uma semente que poderia crescer longe da dor, da injustiça e da solidão. A aurora anunciava a urgência de recomeçar, de romper cicatrizes antigas e de caminhar rumo a novos horizontes. Era um instante calmo, recheado de pequenas revoluções internas, em que o mundo mostrava que até no silêncio mais profundo a vida insiste em florescer e que talvez a redenção estivesse a apenas um passo da coragem de enfrentar a si mesmo. O universo parecia conspirar discreto e generoso, prometendo o renascimento e a chance de reconstruir o que parecia perdido para sempre. O sol já tingia as fachadas do Rio de Janeiro com tons quentes de laranja quando Léo, ainda com os olhos marcados pela exaustão das noites anteriores, recebeu a mensagem que mudaria o rumo dos seus dias. Era um convite oficial para se apresentar novamente, desta vez numa cerimônia marcada pelo afeto e pela esperança. O casamento de Isadora naquela mesma mansão onde tantas feridas haviam sido abertas. A notícia chegou acompanhada de um bilhete discreto, carregado de uma gentileza inesperada, que trazia a assinatura de Rafael. Um homem que, apesar de sua posição confortável, mostrava-se um aliado inesperado no emaranhado de sentimentos e jogos de poder. A porta enferrujada do barraco onde ele vivia se abriu lentamente como um símbolo do que viria a seguir. Vizinhos que antes apenas cumprimentavam de longe
passaram a olhar com novos olhares, quase reverentes, como se a notícia sobre a oportunidade de Léo elevasse algo maior do que ele mesmo, um sopro de esperança para quem tanto havia sido silenciado. O aroma do café coado, forte e amargo, misturava-se ao cheiro terroso do chão batido. Léo sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza que só a possibilidade de recomeço pode trazer. Enquanto isso, Helena preparava-se para a festa com um misto de ansiedade e inquietação. O vestido que escolhera, azul profundo, com bordados delicados, refletia o contraste entre sua personalidade forte e o desejo oculto de mudança. Em frente ao espelho, seus olhos espelhavam mais do que um semblante refinado. Havia uma chama tênue de vulnerabilidade e esperança pulsando em seu interior. Rafael apareceu para uma breve conversa, reforçando sua crença na capacidade daquela noite em dissolver antigos preconceitos e construir pontes inquebráveis. No salão, a decoração parecia respirar uma harmoniosa fusão entre o luxo e a simplicidade, como se o universo conspirasse para unir aqueles mundos tão distantes. Flores silvestres desfilavam ao lado de arranjos exóticos, melodias discretas convidavam a emoção e o murmúrio dos convidados se entrelaçava com a batida suave do coração de todos os presentes. Isadora, radiante e serena, observava os preparativos com a ansiedade de quem sabe que aquela noite será mais que uma celebração. Será um marco de renovação. Quando Léo adentrou o salão, um silêncio reverencial caiu sobre os presentes. O brilho nos olhos dele, misturado ao nervosismo natural, desenhava uma jornada de resistência silenciosa. Aquele jovem que havia enfrentado o peso da injustiça caminhava agora no centro das atenções, não como alguém quebrado, mas como um símbolo de coragem e transformação. Seu olhar encontrou o de Helena e, por um breve instante, um diálogo profundo, sem palavras, foi travado entre eles. Com a primeira nota dedilhada, a música tomou conta do ambiente, soprando alento e fazendo o tempo parecer suspenso. Cada acorde rodopiava nas paredes decoradas, acariciava os vestidos e despertava emoções há muito guardadas. O sorriso tímido de Isadora se misturava às lágrimas contidas de Helena, e Rafael mantinha um olhar admirado e esperançoso, como alguém que sabe que está testemunhando o nascimento de algo genuíno. O perfume das flores e o suave toque do vento que entrava pelas portas entreabertas criavam uma atmosfera quase mágica, onde dores antigas e sofrimento eram substituídos por uma corrente potente de cura e reconciliação. A beleza da música e da cena transpuseram mais que o espaço físico. Tocaram corações e derrubaram muralhas invisíveis. No fim da apresentação, aplausos calorosos ressoaram, não apenas pela arte explícita, mas pelo significado profundo daquele momento. Novas energias fluíam no ar, carregadas pela esperança e pela certeza de que o passado, apesar das cicatrizes, não definia o futuro. Helena, emocionada, havia descoberto uma força redentora que acreditava perdida para sempre. E para Léo, aquela noite era o símbolo de que a mudança é possível quando se acredita. Era o encontro do inesperado, o sinal claro de que renascimentos não são apenas poesia, mas realidades que se constroem quando permitimos que o amor e o perdão sejam a música que guia nossos passos. E enquanto o rio se iluminava em tons de crepúsculo no horizonte, eles, juntos, começavam a escrever o próximo capítulo daquela história. Uma história de esperança, superação e, sobretudo, humanidade. O ar no salão parecia pesar com a intensidade do momento, enquanto Léo, após a contida ovação que celebrou sua última nota, foi envolvido por uma atmosfera que transcendia a mera formalidade do evento. As luzes suaves refletiam-se em suspiros contidos e olhares que carregavam a mesma perplexidade. Um misto de admiração
e surpresa pela força silenciosa daquele homem que, naquele instante, revelava não apenas seu talento, mas toda uma verdade há muito encoberta pela dureza do mundo. Helena, com as mãos levemente trêmulas, aproximou-se dele. O silêncio entre ambos falava mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Era um encontro de olhares que carregavam dores, preconceitos, mas, acima de tudo, a possibilidade de redenção. A dureza que a havia marcado fazia anos, escondia agora uma fragilidade que só o perdão podia alcançar. E naquele gesto contido, ela se permitia romper as correntes frias que a aprisionavam. A multidão ao redor, expectante, quase não respirava diante daquele delicado momento de verdade crua. Léo, então, tomou a iniciativa que mudaria tudo. Com voz firme, revelou a história por trás das canções, expondo a luta diária, as injustiças sofridas e a vontade incansável de não se deixar derrotar. Cada palavra era um tijolo sobre a ponte invisível que começava a unir realidades distintas, desmontando preconceitos há muito arraigados. Um silêncio reverente tomou conta do salão e, lentamente, como que guiados por uma força maior, os convidados começaram a se levantar, um a um, para aplaudir não apenas o artista, mas o homem que havia se levantado de uma queda dolorosa. Os olhos molhados de Helena refletiam a luz das velas e um sorriso tênue, mas genuíno, iluminava seu rosto, enquanto lágrimas derramadas silenciosamente lavavam o passado pesado. Rafael observava emocionado o desenrolar daquela reviravolta, consciente do quanto esse momento representava para todos os envolvidos. Ele sabia que a verdadeira transformação não estava somente na música, mas na capacidade de reconhecer a humanidade no outro, acima das diferenças sociais ou preconceitos. Era o triunfo do amor, do perdão e da coragem. Naquele instante, houve uma passagem simbólica. Helena estendeu a mão num gesto simples, mas carregado de significado, e Léo a segurou com firmeza. Ao apertarem as mãos, não era somente um contato físico, mas a confirmação de que as barreiras construídas por anos de egoísmo e silêncio estavam sendo derrubadas. Era a vitória da empatia sobre o preconceito, da esperança sobre a desesperança. A festa retomou seu ritmo, mas naquele ponto de inflexão, nada seria como antes. A palavra diferença começava a perder seu peso de separação, e a música, mais uma vez, mostrava seu poder inigualável de curar e unir. O encontro daqueles dois mundos, tão díspares e distantes, havia alcançado sua maior expressão, a redenção. Ao subir ao palco para a última canção, Léo já não cantava apenas para si mesmo, mas para todos ali presentes, para cada história de luta e superação. A voz carregada, agora repleta de força e paz, percorreu cada canto do salão, deixando clara a mensagem que transportava. O poder da transformação está dentro de cada um, na coragem de enfrentar o passado e abraçar um futuro repleto de possibilidades. A reviravolta que acontecerá naquela noite não foi apenas um evento isolado, mas um marco que redefinirá corações, mentes e destinos. Entre lágrimas e sorrisos, entre perdão e reconhecimento, o encontro que parecia improvável tornou-se a maior vitória de todos. Em meio ao brilho das luzes e aos aplausos que não cessavam, Léo e Helena escreveram com coragem e humildade o capítulo mais impactante de suas vidas, um testemunho inesquecível de que o amor pode sim vencer todas as barreiras. Nos dias que seguiram àquela noite inesquecível, a atmosfera que envolvia Helena e Léo mudou como se uma brisa suave tivesse finalmente atravessado as barreiras erguidas por anos de rigidez e silêncio. O luxuoso apartamento de Helena, antes impregnado com o aroma indiscreto do incenso aceso como escudo contra dúvidas inquietantes, agora carregava a leveza sutil de flores frescas, rosas brancas e jasmins,
que pareciam respirar renovação pelos cômodos espaçosos. O sol entrava com generosidade pelas amplas janelas, iluminando cantos internos que por muito tempo estiveram mergulhados em sombras. Helena, não mais aprisionada no aperto frio do controle absoluto, desvencilhava lentamente seu olhar da superfície impenetrável para enxergar as nuances da vida que se descortinavam diante dela. A postura que misturava força e fragilidade permitia a germinação de uma nova coragem, aquela que não se alimenta do medo, mas da aceitação sincera da complexidade humana. Entre reuniões e compromissos, reservava instantes para silenciosas reflexões, diante de xícaras fumegantes de café e páginas de um livro antigo sobre transformação pessoal que revisitava com interesse renovado. O sorriso que ousava brotar, ainda incerto, era sinal do delicado processo de cura que começava a permear sua alma. No outro extremo da cidade, a rotina de Léo tomava um rumo inesperado. As ruas que antes o viram como sombra invisível, agora reverberavam com seu nome, pronunciado no ambiente daquelas vielas, com respeito e admiração recém-descobertos. Convites para apresentações simples chegavam, não mais como atos de caridade, mas como reconhecimento genuíno de um talento que resistira ao silêncio. O suor da luta diária encontrava, enfim, descanso no brilho das pequenas conquistas que se acumulavam com a paciência de um trabalhador incansável. O velho violão ganhou novas cordas e a madeira gasta parecia cantar junto com ele, agora em sintonia com caminhos que se abriam. Ligação entre Helena e Léo, antes pontual e carregada de tensão, evoluía em trocas discretas, mas significativas. Ligação por mensagem, convite para cafés rápidos, gestos que expressavam não apenas respeito, mas um raro fio de amizade e cumplicidade. Era uma reconstrução delicada, onde cada palavra escolhida tinha o peso de quem se redescobre e se permite confiar. Rafael acompanhava silenciosamente esse processo, consciente de que a verdadeira mudança não se arma em gestos grandiosos, mas na constância das pequenas atitudes que costuram afetos e verdade. Isadora, por sua vez, encontrava no casamento a semente de um futuro onde as diferenças pudessem coexistir e se transformar em aprendizado. Em seus encontros com Léo, descobria um poeta de alma pulsante, cuja dor e esperança se entrelaçavam em canções e conversas que inflamavam desejos antigos de justiça e igualdade. O laço entre eles não era apenas afetivo, era um compromisso silencioso de construir pontes onde antes havia muros. O cenário ao redor também parecia conspirar para essa mudança. As ruas do Rio se enchiam de sons e cores que transmitiam uma renovada energia. O samba vibrava com mais fervor nos bairros. As rodas de conversa ganhavam vozes que antes haviam sido caladas. E as paredes grafitadas contavam histórias de superação que inspiravam os passantes. Um movimento silencioso de pertencimento e reconhecimento tomava forma, impulsionado por atitudes simples e corações abertos. Essas transformações, longe de serem gestos grandiosos ou revoluções espetaculares, manifestavam-se no cotidiano, na partilha sincera, no reconhecimento do outro em sua integridade, acima das diferenças sociais que antes pareciam imutáveis. A cura estava no olhar que se tornava mais gentil, na mão estendida que não hesitava mais, no perdão que se aprendia a oferecer a si mesmo e ao outro. Era nesse cenário equilibrado, luminoso e simbólico, onde feridas antigas começavam a cicatrizar e a esperança releitura seus espaços, que Helena e Léo descobriam um sentido renovado para suas vidas. E ainda que os desafios não tivessem acabado, o peso da luta agora se aliviava com a presença da cura. A resiliência havia transformado suas histórias, um passo de cada vez, revelando que o maior triunfo não estava em derrotar os outros, mas em vencer a si mesmos.
acolhendo as diferenças com humildade e amor. Assim, entrelaçados pela vida e pela arte, eles seguiam caminhando, atentos às oportunidades de reconciliação e crescimento que o destino generoso lhes oferecia a cada novo amanhecer. O sol do fim da tarde lançava um brilho cálido sobre a varanda do apartamento de Helena, onde a cidade se estendia em mosaicos vibrantes de cores e sons. Entre goles lentos de chá de ervas feitas com capim-limão colhido no jardim, a milionária contemplava o horizonte com um semblante sereno, longe da rigidez que antes marcava seus dias. As linhas suaves do seu rosto traduziam um alívio silencioso. O peso do passado parecia ceder lugar a uma leveza inesperada, fruto da jornada de autodescoberta e redenção pela qual havia passado. No mesmo instante, em uma roda de samba na comunidade do Vidigal, Léo dedilhava seu violão com uma maestria que ia além da técnica. Era o pulsar da alma que contagia todos os que o ouviam. Seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e humildade, refletindo as batalhas internas vencidas e os tantos que o apoiavam pela fé em seu talento e valor. A música que fluía cumpria um papel maior do que o simples entretenimento. Ela resgatava vidas, fortalecia raízes e unia corações antes partidos pela exclusão e pelo preconceito. Helena e Léo, embora inseridos em universos que pareciam apartados pela realidade cruel da desigualdade, encontravam-se em uma convergência rara e preciosa. A consciência de que a transformação verdadeira nasce da empatia e do amor. A amizade que se solidificava entre eles irradiava uma força silenciosa que inspirava não apenas suas famílias, mas também aqueles que cruzavam seus caminhos e acompanhavam esta trajetória de superação. Isadora, que antes chorava as dores daquela difícil noite no casamento, caminhava agora com passos decididos, envolta em um brilho de esperança e confiança. Seus encontros com Léo tornaram-se momentos preciosos de aprendizagem e troca, onde palavras e músicas entrelaçavam histórias de luta e de vitória. Francisco, o pequeno irmão de Isadora, de olhos curiosos e sorriso aberto, também encontrava em Léo uma figura quase paternal, um guia sensível que trazia colorido novo às manhãs com histórias e canções que acalentavam. Em meio a esse renascimento, Rafael mantinha uma postura discreta, porém fundamental, articulando encontros, construindo pontes e fomentando iniciativas que plantavam sementes de inclusão e justiça social. Seu olhar atento captava os pequenos gestos de gentileza e o efeito multiplicador que eles tinham no tecido social, provando que a mudança, muitas vezes, acontece em passos invisíveis aos olhos do mundo. O bairro onde Léo habitava experimentava uma nova efervescência cultural, com rodas de samba, oficinas de música e debates que mobilizavam jovens e adultos. A resistência transformava-se em convite, uma celebração da identidade e da força de uma comunidade que, apesar das dificuldades, sabia se reinventar e lutar. As cores vibrantes dos grafites ganhavam ainda mais vida, refletindo uma realidade que não se limitava mais às sombras do passado. Helena, em seu círculo social, começou a romper preconceitos antigos, compartilhando sua vivência e abrindo espaço para o diálogo sincero sobre desigualdade, perdão e solidariedade. Sua voz, antes firme e inflexível, agora transmitia acolhimento, revelando a potência da transformação pessoal como um caminho para a mudança coletiva. Os sorrisos tímidos de quem já havia sido excluído começaram a surgir nos encontros onde antes só havia formalidades. No repouso silencioso da noite, Léo e Helena, em recantos diferentes da cidade, sentiam o pulsar de uma paz conquistada, não sem cicatrizes, mas com a certeza de que o amor, em suas diversas formas, é o motor que renova e reconstrói. Ali,
Entre abraços sinceros e trocas honestas, encontravam a gratidão pelo que foi superado e a fé no que ainda está por vir. Era a coroação de um caminho longo e difícil, marcado por quedas e reerguimentos, que definia não apenas o triunfo de duas pessoas, mas a vitória da humanidade. Uma afirmação silenciosa de que, mesmo nas situações mais adversas, a redenção é possível quando o coração se abre para a compaixão e a solidariedade. A vida, enfim, sorria em seus rostos e a esperança se fazia presente em cada gesto. Ela insistente, suave e potente, como a melodia que Léo tocava sob as estrelas. Assim, numa noite onde os mundos se encontravam em harmonia, o ciclo de dor e resistência dava lugar à paz e à gratidão, como uma canção antiga que ganha novos versos a cada recomeço. O céu noturno do Rio de Janeiro se estendia em um manto profundo de estrelas, brilhando com uma intensidade singular que parecia abraçar toda a cidade em um silêncio cheio de significados. No alto de uma colina, entre aras de uma varanda simples, Helena observava o horizonte com um olhar que não mais buscava controle, mas serenidade. Em suas mãos, um velho livro de poesia folheava as páginas em silêncio, como se cada palavra sussurrasse uma verdade que agora preenchia o espaço antes vazio em seu coração. O aroma doce das flores noturnas, jasmim e dama da noite, envolvia o ambiente, trazendo uma sensação de renovação e paz que se refletia em sua expressão suave. Ela deixava escapar um suspiro leve, carregado de alívio e gratidão. Longe dali, na mesma noite clara, Léo dedilhava as cordas do violão numa roda de amigos em uma pequena praça, iluminada por lampiões amarelados. Seus acordes pareciam fundir-se à harmonia da cidade que pulsava ao redor, num ritmo que falava de superação e esperança. Crianças corriam rindo, casais caminhavam de mãos dadas, e a música de Léo era a trilha sonora daquele momento de simplicidade e conexão humana. Seus olhos brilhavam com uma luz sincera, refletindo o quanto sua voz havia mudado. Agora não apenas rouca pela luta, mas carregada de paz e domínio sobre as próprias emoções. Naquela mesma praça, Isadora se juntava à roda, trazendo consigo seu sorriso aberto e a coragem de quem já descobriu o valor do perdão e da conexão verdadeira. Ela se sentou junto a Léo, e por um instante o silêncio falou mais do que as palavras poderiam dizer. Um encontro de almas que haviam sobrevivido a tempestades e floresciam juntas nesse novo capítulo. Francisco, o menino de olhos brilhantes, corria pelos arredores enquanto os adultos compartilhavam histórias, risos e sonhos. O baile da vida seguia seu ritmo, e a cidade parecia mais viva, cheia de possibilidades irradiantes, embalada por uma energia que só a transformação genuína pode gerar. Helena e Léo, ainda que separados fisicamente, estavam ligados por algo invisível e forte, um pacto silencioso de respeito, humanidade e esperança. Um elo que ultrapassava diferenças e dividia o peso da jornada, compartilhando a luz que ambos haviam lutado tanto para encontrar. Antes que a noite se desmanchasse em madrugada, Helena levantou-se, caminhando até a borda da varanda, onde uma brisa fresca acariciava seu rosto. Ela olhou para o céu estrelado e, com um sorriso terno, sussurrou para si mesma: "É possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido." Suas palavras navegaram pelo ar, alcançando, talvez, corações distantes que também buscam renascimento e paz. E você, que acompanhou essa história, qual lição guardou no coração? Conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Naquele instante mágico, a vida celebrava sua capacidade imensa de curar, transformar e renovar, mostrando que, mesmo nas dores mais profundas, a esperança pode florescer com força semeada pelo amor. Se esta história tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição
para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.